Olá, alunos! Vamos dar sequência ao nosso curso de eletricidade e nesse vídeo nós vamos abordar um pouco o tema resistência elétrica. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no seguinte. Quando a gente fala em eletricidade, nós temos as nossas grandezas elétricas principais que nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos a tensão elétrica, ou chamada de DDP, que a gente mede em volt. Trabalhamos a corrente elétrica, que a gente mede em amperes, e trabalhamos a potência, que a gente mede em watt. Essas três grandezas aqui nós já trabalhamos e vimos aqui, inclusive, qual é a relação matemática que existe entre elas, né? Então, se a gente pegar um circuitozinho simples, por exemplo, esse daqui, em que eu tenho uma fonte de energia e eu estou ligando o polo positivo da minha fonte de energia no polo negativo, eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui. A pilha fornece a DDP, que é a pressão para fazer com que os elétrons livres circulem pelo fio. Na medida em que os elétrons livres começarem a andar, eu vou ter a corrente elétrica estabelecida no fio. Esses elétrons livres, na medida em que eles andam, eles colidem, sejam com os átomos que existem no caminho, né, ou com eles mesmos. E isso acaba gerando uma certa perda de energia a cada momento, que a gente chamou de potência. Em particular, neste momento, nós vamos falar justamente sobre essas colisões que os elétrons sofrem na medida em que vão andando dentro de um fio. Então, aqui eu tenho um fio aqui representado um pouco maior. Essas bolinhas azuis aqui maiores são os átomos e as bolinhas pretas representam os nossos elétrons livres. Na medida em que os elétrons livres vão querendo andar dentro do fio, eles podem colidir com os átomos ou com eles mesmos. E isso significa que o elétron livre, ele é livre, mas ele não anda livremente dentro do fio. Existe uma certa dificuldade que o material do fio oferece para que o elétron livre ande normalmente. Essa dificuldade que o fio oferece, que o material do fio oferece à passagem dos elétrons livres, a gente vai chamar isso de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica vai ser a dificuldade que o meio oferece para a passagem da corrente elétrica. Então, está aqui a nossa definição. Resistência elétrica, que nós vamos representar pela letra R, é a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. No caso, se for um pedaço de fio metálico simples, essa resistência elétrica ela vai depender de alguns fatores do próprio fio. Quais são essas características que vão definir para a gente a resistência elétrica de um pedaço de fio? Bem, o comprimento do fio. Quanto mais longo o fio, maior vai ser a resistência que a corrente elétrica vai encontrar pelo meio do caminho. A área da seção transversal e a resistividade do material que forma o fio, né? Vamos analisar cada uma dessas grandezas de maneira visual. O comprimento do fio está aqui, né? Então tem um pedaço de fio, o comprimento do fio é a distância de uma extremidade do fio até a outra. Quando a gente fala em área de seção transversal, nós estamos falando nesse pedaço aqui do fio, ó. É essa aqui, ó. É a grossura, digamos assim, do fio, né? E quanto mais grosso o fio, maior a facilidade com que os elétrons vão passar dentro do fio. Quanto mais fino, então eles vão ter menos espaço, então a tendência de colisão é maior e, portanto, a resistência elétrica tende a ser maior. Agora, se a gente pegar um fio de cobre ou um fio de alumínio, por exemplo, os átomos do fio de cobre estão organizados de maneira diferente do que estão organizados os átomos num fio, por exemplo, de alumínio. E, portanto, essa disposição dos átomos vai interferir na corrente elétrica que vai ser gerada dentro do fio. Então, essa organização do material, né, e que vai influir na resistência elétrica do objeto como um todo, a gente vai chamar isso de resistividade. Então, a resistividade é uma característica do material, né? Não tem a ver com o tamanho do material, tem a ver com a maneira como os átomos estão organizados dentro de um material, né? Essa resistividade a gente não adivinha, isso aí é um valor de tabela. Eu tenho até aqui, ó, duas tabelinhas aqui mostrando a resistividade de diversos materiais, né? E a partir da resistividade dos diversos materiais, a gente calcula a resistência elétrica dos mais diferentes materiais.
Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, a prata ela tem uma resistividade da ordem de 1,59 vezes 10 a menos 8. Daqui a pouco a gente discute a unidade, por exemplo. E nós vamos encontrar materiais, por exemplo, como, sei lá, o chumbo, que tem uma resistividade de 2,2 vezes 10 a menos 7. A resistividade é um número muito pequeno. Naturalmente, ele é um número muito pequeno. A unidade de medida da resistividade ela é o ohm vezes metro. Essa é a unidade padrão que a gente vai encontrar, né? Mas é possível você encontrar tabelas em que a unidade da resistividade está diferenciada. Nesse caso aqui, ela está ohm vezes milímetro quadrado vezes metro. Mas se a gente pegar esse milímetro quadrado aqui e transformar em metro quadrado, a gente percebe que a gente cancela um metro de cima com um metro de baixo e vira ohm vezes metro. Então isso aqui dá para ser transformado em ohm vezes metro e a gente fazer as nossas contas normalmente. Mas o que eu quero salientar é que a resistência elétrica de um material vai depender do comprimento do fio, vai depender da área da seção transversal do fio e também vai depender do material que forma o fio. E essa característica, que é o material que forma o fio, a gente define isso a partir da resistividade do material. Então, vamos deixar registrado então que a resistividade é uma característica do material.